Graça e paz, queridos, aqui é o apóstolo Ronaldo para a tradução do livro Ligaduras del Alma, Ligações de Alma, do Frank Hammond, tá? Já fiz essa tradução ontem, né? E hoje eu fui checar os áudios simplesmente não funcionaram. O Espírito me testificou, né, que é uma fúria muito grande, porque as pessoas vão entender esse livro aqui e vão ser libertas, muitas pessoas. Amém? Aleluia, que dessa vez a gente possa conseguir passar isso para vocês. Ligações de alma. Há ligações quando experimentamos alguma verdade espiritual. Existem ocasiões quando experimentamos alguma verdade espiritual antes de entendê-la. Recordo uma ocasião quando um grupo de damas me convidaram para ensinar-lhes a respeito do batismo com o Espírito Santo. No meio da lição, uma das damas me interrompeu para perguntar: Irmão Raymond, não poderia você orar por nós para que possamos receber o Espírito Santo e depois disso você nos explicar? Isso foi o que ela disse, e é bíblico. Recordam os 120 que foram batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes? Eles tiveram experiências antes de entendê-la. Minha esposa e eu nos ocupamos de ligações de almas através do Ministério de Libertação. Muitos antes de que tínhamos o devido entendimento delas. Em efeito, antes que alguém introduzisse o término, o nome ligações de alma, nós nos referimos a elas como alianças ímpias ou relações perversas. Regularmente, por meio do Ministério da Libertação, encontramos ligações de almas e rompemos no poder que tem sobre a vida dos indivíduos, das pessoas. Sim, as ligações de alma são reais. Mas o que são? Qual é a base bíblica? Qual é a base bíblica para entender essas ligações de alma? Como se formam? São sempre demoníacas? Que perigo existe nessas ligações? E como podem ser rompidas? Boas ligações de alma. Uma ligação de alma se forma quando duas ou mais pessoas se unem. Existem ligações boas e ruins, umas santas e outras ímpias. Nosso santo Deus tem aprovado ligações boas de alma, as quais se desenvolvem entre filhos e pais, esposo e esposa, amigos com amigos, crentes com crentes, como membros do corpo de Cristo. Essas ligações de alma são baseadas na lei de Cristo, Gálatas 6:2, que também é chamada de lei real, que está em Tiago 2:8, a qual é a lei do amor. De modo que as ligações de alma aprovadas por Deus representam a união de pessoas unidas pelas ligações do amor ágape, o amor de Deus. Existem ligações de matrimônio. No matrimônio, o propósito de Deus é que o homem e a mulher se unam e sejam uma só carne. Devem estar unidos em amor, assim como os maridos devem amar suas esposas. Efésios 5:28. Dentro do matrimônio, a união sexual é uma expressão do amor aprovado por Deus. A Bíblia declara que no matrimônio, Deus une o marido e sua esposa e que o divórcio é uma ruptura, do que Deus uniu. Está lá em Mateus 19:6. De modo que o divórcio separa violentamente a ligação da alma que Deus criou. É por essa causa que há tanta dor, tristeza e trauma no divórcio. Ligações entre amizades. A alma de Jonathan ficou ligada com a alma de Davi, e o amou Jonathan como a si mesmo. 1 Samuel 18:1. Aqui nós vemos outra classe de ligações de alma que é pura, que está baseada no amor. Jonathan amou a Davi até o ponto de ceder seus próprios direitos ao trono de Israel. Em Provérbios 18:24 diz que é amigo mais unido que um irmão. E nesse caso a palavra para amigo em hebreu
é companheiro amador, ou que é amigo em todo o tempo. Tá? Provérbios 17:17. As ligações limpas e santas sempre estão baseadas no amor de vida. Ligações entre pais e filhos. Tocante ao testemunho de uma relação entre Jacó e Benjamim, lemos: seu pai o ama, sua vida está ligada à vida dele. Gênesis 44:20 até 30. O amor de Jacó para Benjamim era exagerado, porque pensou que José havia morto. Sem dúvida, essa é uma ilustração de ligações de alma que geralmente existem entre pais e filhos. Quando uma criança nasce, o bebê deve ser unido aos seus pais. Os pais demonstram o seu amor até o pequeno de muitas maneiras diferentes. Desse modo, essa ligação boa de alma se forma, a qual ministra amor e segurança a essa criatura durante toda a sua vida. A ligação de alma entre pais e filhos é muito necessária para estabilizar a personalidade do seu filho. Ligações de alma entre cristãos. A igreja se compõe de muitos membros que são unidos, edificados juntos por amor. Todo o corpo bem concertado e unido entre si por todas as juntas, que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, e recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Efésios 4:16. A relação entre cristãos se compara à relação que há entre as várias partes do corpo humano. Tais ligações de alma não somente são desejáveis, mas também necessárias. Estas ligações de alma ajudam a madurar o corpo de Cristo e a que cumpra o seu chamado. Ligações de alma demoníacas. As ligações de almas demoníacas são perversões do bom e do santo. As ligações boas de alma se fundem sobre o amor, ao que as ligações demoníacas se fundam sobre a luxúria. Recordemos que Satanás é limitado, e quanto aos seus direitos legais, ele tem que trabalhar dentro do marco já estabelecido. Aunque ele recebe alguma oportunidade, ele perverte o que é puro e o que é santo. Ligações formadas pela fornicação. Ou não sabeis que ele que se une com uma prostituta és um corpo com ela? Porque diz, os dois serão uma só carne. 1 Coríntios 6,16. Por meio de relações sexuais fora do matrimônio, se formam ligações de alma demoníacas. Os que praticam o sexo fora do matrimônio chegam a ser uma só carne com eles. Essa é uma relação que Deus designou somente para marido e esposa. Por meio do adultério, uma ligação de alma maligna se cria na luxúria. E esta ligação maligna destrói a união santa, que foi baseada sobre o amor mútuo e confiança mútua. Quando o amor e a confiança são traídos pelo adultério, é muito difícil restaurar os laços da união matrimonial. Através da atração física e paixões formadas de afeto fora do matrimônio, essas paixões despertam essas ligações de almas demoníacas. Elas acabam se criando. Hoje em dia, a ordem da sociedade, pessoas ficam com pessoas, e beijos e carícias, e depois o matrimônio. E a ordem de Deus não é essa. A ordem de Deus é o matrimônio e depois as carícias. Contato físico demais fora do matrimônio conduz à fornicação e à formação de ligações de alma. E a luxúria que se acompanha, ela qualifica essa ligação como impura, abrindo a porta para espíritos imundos, para demônios. As ligações perversas não somente se limitam às que se formam com pessoas de outro sexo, se podem formar também com pessoas do mesmo sexo, por meio da sodomia. Os homossexuais e as lésbicas tratam de eliminar
prejuízos contra os seus pecados, referindo a si mesmo como amantes. Elas não querem ser taxadas de maneira diferente, mas a palavra de Deus declara que sua motivação é a luxúria. A Bíblia diz: aunque suas mulheres trocaram o uso natural por aquele que é contra a natureza, e de igual modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, se incendiaram com sua lascívia, luxúria, uns com os outros. Romanos 1, 26, 27. As ligações perversas também se estendem das que formam entre as pessoas e animais. Os animais têm almas, portanto, é possível formar ligações de alma entre pessoas e animais. A última expressão de perversão é a bestialidade, que é a cúpula com animais. Algumas ligações com animais não chegam à bestialidade e se caracterizam como uma compaixão falsa e um carinho exagerado para com os animais. Quando Adão necessitava de uma esposa, com quem ele podia chegar a ser uma só carne? Cada animal em toda a criação passou diante dele. E pôs Adão nome em todas as bestas e aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para Adão não se encontrou ajuda aceitável a ele. Ligações de almas com animais são perversões. Ligações com amizades ruins ou amizades malignas. 1 Coríntios 15, 33 diz: não errei, as más companhias corrompem os bons costumes, a moral e o caráter. Todos somos facilmente influenciados por nossos amigos, e por isso é importante escolher amigos justos e santos. Ligações com más companhias te vão a travar. Você vai encontrar emaranhados nas garras do mal. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda sua alma terá progresso. Não te entremetas com o maligno, não seja que aprendas com suas maneiras e tomes laço para a tua alma. Provérbios 22, 5 e 24 a 25. Ligações pervertidas de família. Dentro da família existem ligações de alma muito íntimas, as quais Satanás deseja perverter. Essas ligações de alma entre pais e filhos são boas e beneficiosas, exceto quando continuam na vida adulta. A expressão cortar o cordão umbilical significa romper as ligações entre os pais e filhos já adultos. Quando os filhos estão prontos para o matrimônio, as ligações com os pais devem terminar para que se possam formar as ligações do matrimônio. Por isso Deus decreta que deixará homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Efésios 5:31. Quando o pai dá a sua filha em matrimônio, ele rompe as ligaduras da alma dela a favor do seu esposo. Quando a ligação de alma familiar não se rompe no tempo assinalado, então o que era bom e beneficioso chega a ser maligno por meio do controle e a possessão da parte dos pais. O deixar pai e mãe não quer dizer que se rompe a relação com os pais, mas bem, isso fala da natureza em relação entre pais e filhos, que acompanha o processo de maturidade entre eles. Nunca deixemos de orar a seu pai ou sua mãe. Este é um mandamento com promessa. Perversões sexuais entre os membros da família também têm aumentado de forma alarmante. Isso ocorre quando há relações de incesto. Incesto é quando o pai tem relação com a filha, a mãe com o filho, irmão com irmã, sogro e nora, nora e genro e outras relações perversas entre familiares próximos.
Quando a união necessária entre pai e filho não se desenvolve ao nascer, essa criatura cresce como um vazio dentro de si, o qual faz se sentir inquieto e obriga a buscar os vínculos de amor durante toda a sua vida. Por isso, existem tantas pessoas que, por uma razão ou outra, nunca desenvolvem uma união carinhosa com seus pais. E agora são objetivos perfeitos por Satanás para formarem ligações falsas e perversas. Um pastor e sua esposa tinham 5 filhos de nascimento e uma filha adotiva. Os 6 filhos foram criados debaixo das mesmas circunstâncias de amor imparcial e entretenimento e influência espiritual. Então, por que a filha adotiva, a única pessoa dos 6 que foi atraída ao mundo, é a rebeldia? O que aconteceu com ela? A razão é que essa criatura havia sido recusada por seus próprios pais durante o nascimento. E apesar do amor que lhe ofereceram seus pais adotivos, ela nunca pôde receber esse amor. Em sua busca para encher esse vazio, ela encontrou um mundo através da luxúria. Essa é a razão por que Deus quer sanar almas e corações. Ligações de alma com defuntos. Quando falece um membro da sua família, um amigo íntimo, as ligações com essa pessoa devem ser diluídas. O período de tristeza depois da morte de um ser querido, tem um tempo para ter o reajuste, para ter de novo o equilíbrio dessa pessoa que está sofrendo. As memórias gratas e carinhosas podem permanecer. Exemplos bíblicos de luto por os mortos nos ensinam que os dias de luto devem ser limitados. O luto na Bíblia normalmente durava entre 7 e 30 dias. Quando Jacó morreu, José fez ao seu pai velório por 7 dias. E lemos: e vendo toda a congregação que Arão estava morto, choraram 30 dias todas as famílias. E também choraram os filhos de Israel a Moisés nos campos de Moabe 30 dias. E se cumpriram os dias de choro e de luto por Moisés. Deuteronômio 34:8. Aqui eu faço um parêntese, lembrando que eu ouvi uma vez uma pregação do pastor Silas Malafaia, dizendo que pessoas estavam sofrendo por seus parentes e depressivas por mais de 10 anos. Um período de luto programado pode indicar a continuação de uma ligação de alma. E o peso da tristeza prolongada pode criar oportunidades para a entrada de espíritos malignos, espíritos de tristeza, de pesadelos, de solidão. Também, se uma pessoa tenta comunicação com o espírito de uma pessoa morta, pode receber facilmente um espírito familiar. Uma mulher que veio a nós para a libertação nunca havia formado ligações de alma satisfatória com seus filhos. Ela teve medo de formar essas ligações e havia um motivo por isso. Também era muito possessiva quanto aos seus netos. Ademais, quando se deu conta que estava chegando à idade de menopausa, ela esteve obcecada com a ideia de ter outro filho. Quando ela escutou nosso ensinamento sobre ligações de alma, ela reconheceu o seu problema e veio a nós para receber ministração. O Senhor se revelou que ela nunca havia desatado as ligaduras da alma, com seus filhos perdidos por um aborto natural. As ligações da alma normais se haviam estabelecido com os bebês, aunque estiveram no seu ventre. A perda desses filhos, que ocorreu antes do nascimento de outros filhos, lhe causou esse medo de vincular com seus filhos e acabou fazendo ligações de alma.
de si mesma, nunca havia deixado de lamentar a perca dos filhos que aconteceram antes de nascer. Nunca esteve realmente satisfeita com os seus filhos que criou e constantemente se ocupava de seus netos e desejava outro filho próprio para encher o vazio dentro dela. Ela foi liberta da escravidão quando as ligaduras da alma foram desatadas, com a desligação da sua alma pelos falecidos. Ligações demoníacas dentro da igreja. Às vezes existem ligações dentro do corpo de Cristo, as quais se opõem à unidade do corpo. Isso é muito oposto ao que cantamos no hino que diz: bendito o vínculo que une nossos corações em amor de Cristo. Certas ligações de alma se formam entre grupos. Certas ligações de alma se formam entre grupos de pessoas dentro da igreja, os quais são um estorvo e causam divisão dentro do corpo de Cristo. Esses grupos destroem a unidade da igreja e a harmonia do corpo. Em 1 Coríntios 12, 24 diz: mas Deus ordenou o corpo, dando mais abundante honra aos que lhe faltava, para que não haja desavença no corpo. Sim, que os membros que se preocupem uns com os outros. Daqui concluímos que tais grupos de pessoas estão opostas ao cuidado mútuo que Deus ordenou para a igreja, unindo todos num só corpo. Cristo é quem está sendo proclamado cabeça da igreja, de modo que deve ser a meta da liderança da igreja unir cada membro de Cristo. Em 1 Coríntios 6,17 diz: ele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Às vezes os pastores unem com os membros da igreja a eles, uma vez de uni-los a Cristo. Hoje em dia a gente está vendo, está sendo desviada de Cristo. Ligações da alma relacionadas com a igreja podem ser formadas intencionalmente pelos métodos do pastor, ou podem ser iniciadas pelos membros da congregação que idolatram o pastor acima de Cristo. Algumas seitas são retornos dessa classe de ligações. Eu ministrei libertação a um pastor no qual havia feito um ídolo de seu mentor espiritual, a tal ponto que se negou a escutar as mensagens de outro ministro. Ele se gabava de que tinha todas as mensagens que seu mestre havia gravado. Este homem caminhava cojeando, ele caminhava tentando imitar o seu mestre todo o tempo. Um dia que seu mestre sofreu um ataque do coração, este pastor também sentiu dores no peito. Um demônio que trabalhava nisso disse a ele que estava compartilhando o sofrimento do seu mentor, uma vez que Cristo também padeceu na cruz. Filipenses 3,10. O apóstolo Paulo encontrou esse tipo de erro tocante às ligações de alma quando escreveu à igreja dos Coríntios: pois havendo entre vós contendas e dissensões, não sois carnais e andais como homens, porque dizendo ele a um, eu certamente sou de Paulo, e o outro dizendo, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem pois é Paulo? Quem pois é Apolo? São servos por meio dos quais haveis crido. 1 Coríntios 3, de 3 a 5. E Paulo continua a explicação que Cristo é o único fundamento sobre o qual se pode edificar. Quando o homem substitui outro fundamento ao invés de Cristo, então se introduz o espírito do anticristo. Essa classe de erros se observou, quando o pastor do rebanho se estabeleceu num certo lugar como o grande eu sou para as suas ovelhas, tal que nenhuma ação poderia ocorrer exceto com a aprovação desse pastor humano. Os líderes espirituais devem manter o espírito de João Batista, que declarou: eu não sou o Cristo, sou apenas amigo do esposo. João 3, 28 e 29.
De outro modo, se usurpa a posição de Cristo como cabeça da igreja. E a gente se liga ao pastor e não a Cristo. E isso é um dos principais erros para a comunhão cristã entre a gente de diferentes igrejas e denominações. Sua lealdade está ligada ao homem em vez de Cristo. Está errado. Temos encontrado que os demônios de erro doutrinal se identificam pelos nomes de líderes que ensinam erro. Em tais casos, essa ligadura demoníaca se identifica claramente. A influência de espíritos relacionados. Como entram os demônios em ligações de alma? Os demônios entram quando se violam as regras espirituais. Deus tem posto limites e regras que governam nossas relações com os outros. Deus tem dado ao homem uma natureza para amar e viver em comunhão com os demais. Facilmente podemos reconhecer os limites do matrimônio. O homem se prepara de todos os demais e se une à sua mulher. O homem se separa de todos os outros e se une a uma mulher. Há limites similares que governam as amizades e as relações dentro do corpo de Cristo. Quando as relações dentro de qualquer área da nossa vida não obedecem os limites que Deus tem estabelecido, essas relações se pervertem e os demônios entram. Dessa maneira, as ligações da alma normais chegam a ser ligações demoníacas. Por meio dessas ligações de alma se estabelece um canal espiritual. Por exemplo, é um matrimônio saudável. O espírito opera entre esposo e esposa. As coisas do espírito são comuns entre eles, porque são um. O mesmo princípio opera nas ligações de almas demoníacas. Quando há um empate pecaminoso criado entre duas pessoas, os demônios em uma pessoa podem afetar a outra, já que os dois se fazem um. O poder das ligações de alma. O poder das ligações de alma se fazem reflexo em algumas palavras importantes do Novo Testamento. Unir quer dizer ter comunhão. Amém, queridos? Unir quer ter comunhão. A palavra unir descreve uma relação com Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6,17 nós lemos que mas ele que se une ao Senhor é um espírito com ele, eu já disse uma vez. Assim como uma esposa pode cometer adultério contra o seu esposo, assim também uma pessoa pode cometer adultério espiritual contra o Senhor, através de idolatria, que é um adultério espiritual. Toda prática de ocultismo é uma forma de idolatria, porque a pessoa sai fora da sua relação com Deus para receber conhecimento, sabedoria e orientação ou poder. Então, quando a pessoa tem relações com ídolos, dissemos que ela está unida com esses ídolos. Assim na macumbaria, na umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, tá? Em Números 25:3 diz: isso los levou a unir-se ao culto de Baal Peor. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Em Salmo 106:28 diz: se uniram a si mesmo a Baal Peor e cometeram sacrifício dos mortos. Em Oséias 4:17 diz: Efraim se há unido aos ídolos, deixa-lo. Quando a pessoa visita a um adivinho, uma cartomante, alguém que lê búzios ou tarô, ou mexe com horóscopo, essa pessoa está praticando o oculto com uma conexão espiritual. Ah, mas eu só dou uma olhadinha no horóscopo. Já deu uma olhadinha? Você que quis olhar. Você abriu um portal para o demônio entrar na sua vida. E pelo tanto você acabou cometendo adultério espiritual. Através do adultério espiritual se forma uma ligação de alma. E ao participar do oculto, você comete coito espiritual com demônios. Amém? Comunhão. A gente tem comunhão com Cristo, queridos, por meio do seu sacrifício, tá? Com a língua, né, nós abençoamos nossos irmãos, tá? Nós temos que vigiar, porque Cristo é
o nosso pão, amém? É dele que vem os nutrientes para nós não podemos buscar nutrientes em outro. A palavra grega para companheirismo também quer dizer comunhão, compartilhando juntos, tendo algo em comum, né? Se a gente recebe os nutrientes de Cristo, nós não podemos de maneira alguma misturar. Como crentes, nossa comunhão é com Cristo, chegamos a ser um corpo, um pão, participamos juntos do pão único, ao qual é Cristo sacrificado por nós. Quando viemos juntos à mesa do Senhor e participamos do pão e do suco de uva para a comunhão, participamos juntos do seu sacrifício. Já tem um sangue sendo derramado sobre nós. Não é sangue de animais, de bodes, é o sangue de Cristo. Essa comunhão depende que compartamos na sua morte o sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Nós temos comunhão com Cristo e não com demônios através de idolatria, que é o que passa, que é o que acontece quando participamos de alguma atividade de hipnotismo, né, de astrologia, de adivinhação. Não participaremos de outra mesa. Em 1 Coríntios 10:14 diz assim: portanto, amados meus, fugi da idolatria. Não podem beber do mesmo copo do Senhor, da mesma taça e do copo de demônios. Que comunhão tem entre demônios e o Senhor? Se uma esposa sai com outro homem, o esposo tem ciúmes. Igualmente o crente que tem relação com outro espírito provoca ciúmes no Senhor. Ligações de alma através da participação oculta devem ser renunciados e destruídos. Os esposos e esposas querem que na verdade chegam a ser uma só carne, começam a pensar igual, fazer igual e muitas das vezes parecerem iguais. A palavra de Deus diz que quando a gente está cheia de um ídolo, eles se parecem com um ídolo. Em Salmo 115, 4:8 diz assim: os ídolos deles são como prata e ouro, obras de mão de homens. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, orelhas, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, mão, mas não apalpam, tênis pés, mas não andam e não falam com a sua garganta. Semelhantes a eles são os que os fazem e os que confiam neles. Amém? E agora, como romper essas ligações de almas demoníacas? Por meio do nosso estudo, temos visto que as ligações de almas são, na verdade, mais extensas do que nós supunhamos. Quando se identificam essas ligações de almas, o que é que se pode fazer para revogar o seu poder? Primeiramente, é necessário o arrependimento diante de Deus, porque tem violado os mandamentos de Deus. A luxúria tem levado muito além dos limites de pureza que o Senhor tem estabelecido. Esse pecado cometido na ignorância requer perdão. Peça a Deus agora mesmo e que Ele perdoe por cada uma das perversas ligações de alma que você tem criado. Segundo, você precisa reclamar tudo o que lhe foi roubado. Confessa diante de Deus que Satanás já não tem direito legal sobre a sua vida. Declara em nome de Jesus Cristo que todas as ligações da alma demoníaca que você tem identificado são destruídas e desfeitas agora mesmo. Terceiro, ordena que todos os espíritos imundos associados com as ligações da alma sejam deixadas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ser tão específico como seja possível para romper essas ligações da alma. Ligações da alma se formam com cada pessoa com a qual há tido relações sexuais fora do matrimônio. Que para cada parente, para cada pessoa que você teve ato sexual fora do matrimônio, que você lembre os nomes, e se não lembrar, lembre dessas pessoas e fale: Espírito Santo, eu não lembro do nome, mas para cada uma que você peça perdão ao Senhor em nome de Jesus. Para cada ligação que você tiver com animais, ou com membros da família, ou com pastores, ou pessoas do corpo de Cristo, se você tem criado ligações de almas perversas, espirituais, por meio da associação com o ocultismo,
tá? Os espíritos adivinhos, astrólogos, bruxas, curandeiros, macumbeiros, xaropadas, médiums, hipnotistas, perfuradores de ouvidos, tatuagens, convênios com sangue, votos ímpios a maçons, fraternidades, irmandades, wiccas. Pede e recebe o perdão de Deus por cada ligação de alma que você tenha feito. No nome de Jesus, ordena todos os demônios que estão ligados ou associados com essas ligações de almas perversas, que vão embora para nunca mais voltar. E pronto, receba a sua libertação. Dê graças a Deus e louve o seu santo nome. Louve em línguas, louve com entendimento. Graças, Senhor, pela libertação dessa pessoa, dessa vida, dessa alma, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que precisam, com as pessoas que vocês amam, porque nós vamos fazer muitas traduções de livros aqui, tá? Que você receba e desfrute profundamente em nome de Jesus. Eu já te convido, todo o terceiro final de semana do mês, nós fazemos treinamentos aqui na base nossa em Curitiba, tá? Aqui nós fazemos um treinamento, começa sábado, 8 horas da manhã, só termina domingo ao meio-dia. As pessoas dormem aqui ou em hotéis, tá? Costuma ser das 8 da manhã até as 11 da noite, depois ainda tem uma vigília, e no outro dia tem uma ministração direto sobre unção, sobre libertação, sobre os 9 dons espirituais. Aqui a maioria das pessoas que vem aqui são pastores, líderes, apóstolos, profetas, mas também vem aquelas pessoas que querem passar um final de semana aleluiado, saindo daqui operando milagres. Não estou aumentando nem mentindo, através do ensino bíblico e através do conhecimento e da transferência de dons espirituais, pessoas saem daqui, tá? Ativadas espiritualmente, operando nos seus ministérios. Amém? Não é depois, é durante o treinamento, já começam a operar sinais, tá bem? Tudo com embasamento bíblico. Então você é nosso convidado, quer fazer nossos cursos, está lá no www.comandoaguia.com.br. Esses cursos já estão em 35 países, tem pessoas em muitos lugares que já fizeram e estão operando mesmo à distância, porque essa foi a comissão que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu. Amém? Que Deus te abençoe. Quer receber mensagem nossa pelo Zap? Anota aí o meu Zap direto, a equipe vai poder te atender e te ajudar. 44-99928-3030. Você quer o DDD do Brasil, é 55, depois 44-99928-3030. Que Deus te abençoe, está convidado a vir na base. A gente tem o treinamento uma vez por mês ao vivo aqui e nos outros finais de semana em alguns lugares do Brasil. Que Deus te abençoe muito, se inscreva no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe plenamente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.